A maioria das pessoas acredita que investir é sobre prever o futuro. Acredita que é preciso adivinhar qual ação vai subir, qual setor vai explodir, qual tendência vai dominar os próximos anos. E é exatamente por isso que a maioria perde dinheiro. Porque o mercado não recompensa previsões. Ele recompensa disciplina, método e autocontrole. O que Benjamin Graham ensina não é como ganhar rápido, é como não perder de forma estúpida. E essa diferença muda completamente a trajetória financeira de uma vida inteira. Existe uma distinção central que separa investidores de especuladores. O investidor analisa, calcula, exige margem de segurança e só então age. O especulador compra baseado em expectativa, narrativa e emoção. O investidor pensa como dono. O especulador pensa como apostador. Quando você compra uma ação sem entender profundamente o negócio por trás dela, você não está investindo. Você está apostando. E aposta depende de sorte. Investimento depende de racionalidade. A primeira mudança de mentalidade que transforma seus resultados financeiros é entender que a ação não é um ticker piscando numa tela. É uma fração de um negócio real. Imagine que você compra 10% de uma padaria no seu bairro. Você iria todos os dias olhar quanto alguém estaria disposto a pagar por essa participação? Ou iria analisar quanto a padaria fatura, quanto lucra, quais são seus custos, sua capacidade de crescer? No mercado financeiro acontece o oposto. As pessoas ignoram o negócio e observam apenas o preço. Isso é irracional. Preço e valor são coisas diferentes. O preço é o que você paga. O valor é o que você recebe. Essa frase parece simples, mas ela contém uma revolução comportamental. O mercado diariamente oferece preços. O investidor inteligente calcula valores. Quando o preço está abaixo do valor intrínseco, existe oportunidade. Quando está acima, existe risco. O problema é que a maioria compra quando o preço sobe, acreditando que isso confirma qualidade. Na verdade, muitas vezes confirma apenas euforia. Aqui entra um conceito central: margem de segurança. Imagine que você avalia que um negócio vale 100. Você só compra se ele estiver sendo negociado por 70, 60 ou menos. Por quê? Porque você aceita que pode estar errado. Porque você entende que o futuro é incerto. A margem de segurança é o amortecedor entre sua análise e a realidade. É o que protege contra erros de cálculo, imprevistos econômicos e eventos inesperados. Investir sem margem de segurança é como dirigir a 200 km/h sem cinto de segurança esperando que nada aconteça. O mercado é descrito por Graham como um sócio emocional chamado Senhor Mercado. Todos os dias ele bate à sua porta, oferecendo comprar sua parte ou vender a dele por um preço diferente. Às vezes ele está eufórico e oferece preços absurdamente altos. Às vezes está deprimido e oferece preços ridiculamente baixos. O erro da maioria é levar o humor do senhor mercado como informação. O investidor inteligente usa o humor dele como oportunidade. Quando ele está pessimista demais, compra. Quando está otimista demais, vende ou simplesmente ignora. Isso exige algo raro: estabilidade emocional. O maior risco do investidor não é o mercado, é ele mesmo. É a ansiedade de querer agir o tempo todo. É o medo de ficar de fora quando todos parecem estar ganhando. É o pânico quando tudo cai. O mercado testa sua paciência diariamente. Ele tenta provocar decisões impulsivas. A disciplina é o escudo que impede você de transformar volatilidade temporária em perda permanente. Existe também a distinção entre investidor defensivo e investidor empreendedor. O defensivo busca simplicidade, diversificação e consistência. Ele aceita retornos razoáveis com baixo esforço. O empreendedor dedica tempo para analisar empresas, identificar subavaliações e assumir riscos calculados. O erro é querer retorno de empreendedor com comportamento de amador. Se você não vai estudar balanços, fluxo de caixa, vantagens competitivas e estrutura de capital, então sua estratégia precisa ser simples e sistemática. A ilusão mais perigosa é acreditar que inteligência acadêmica garante sucesso no mercado.
O mercado não premia QI, ele premia temperamento. Pessoas brilhantes quebram porque não controlam impulsos. Pessoas comuns prosperam porque seguem regras simples com disciplina inabalável. Investir é menos sobre matemática avançada e mais sobre psicologia aplicada. Outra mudança fundamental é abandonar a obsessão por previsão econômica. Ninguém consegue prever consistentemente juros, inflação, crises ou ciclos. Basear decisões nessas previsões é frágil. O investidor inteligente constrói uma estratégia que funcione mesmo sem saber o que acontecerá amanhã. Ele aceita a incerteza como condição permanente. Pense nisso como construir uma casa em uma região com terremotos. Você não tenta prever o próximo tremor. Você constrói a estrutura para resistir quando ele vier. A margem de segurança é essa estrutura. A diversificação é o reforço. A disciplina é a manutenção constante. A volatilidade não é risco. Oscilação de preço é desconforto, não necessariamente perda. Risco real é a possibilidade de perda permanente de capital. Quando você compra um negócio sólido, com fundamentos consistentes, por um preço abaixo do valor intrínseco, a volatilidade passa a ser sua aliada. Quedas oferecem oportunidades. Altas oferecem validação. Mas seu foco permanece no valor. Existe um ponto psicológico crucial. O mercado é projetado para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. A maioria entra buscando enriquecimento rápido. O investidor inteligente entra buscando crescimento sustentável. Um pensa em meses, o outro pensa em décadas. O horizonte temporal define o comportamento, e o comportamento define o resultado. Se você internalizar apenas uma coisa até aqui, que seja esta: seu trabalho não é prever, é proteger. Proteger capital, proteger contra erros, proteger contra você mesmo. Retornos consistentes vêm como consequência de proteção disciplinada. A grande virada acontece quando você deixa de perguntar quanto isso pode subir e começa a perguntar quanto posso perder se estiver errado. Essa inversão muda completamente sua postura. Ela o transforma de caçador de ganhos em gestor de riscos. E quem controla riscos sobrevive tempo suficiente para capturar ganhos. Investir não é sobre emoção. Não é sobre empolgação. Não é sobre histórias sedutoras. É sobre lógica fria aplicada com constância. É sobre aceitar que você não sabe tudo. É sobre criar sistemas que funcionam mesmo quando você está inseguro. É sobre transformar o mercado em servo, não em mestre. O investidor inteligente não corre atrás do mercado. Ele espera, ele observa, ele calcula. E quando surge a oportunidade com margem clara de segurança, ele age com convicção tranquila, sem euforia, sem pânico, apenas execução racional. Essa é a base. E se você não absorver isso profundamente, todo o resto se torna irrelevante. Parte 2. Agora que a base foi estabelecida, precisamos aprofundar no mecanismo que realmente separa amadores de investidores consistentes: a análise racional de valor. A maioria das pessoas olha para gráficos. O investidor inteligente olha para balanços. A maioria reage a manchetes. O investidor reage a números concretos. Uma empresa não é uma narrativa. É um sistema que transforma capital em lucro. Se você não entende como esse sistema gera dinheiro, você não entende o ativo que está comprando. Simples assim. Quando você analisa uma empresa, precisa responder perguntas fundamentais. Ela gera lucro consistente? Esse lucro cresce ao longo do tempo? Ela tem dívida controlável? O negócio é resiliente em crises? Possui vantagem competitiva real ou depende apenas de momento? Imagine duas empresas. A primeira cresce rápido, mas depende de dívida elevada, margens apertadas e um mercado altamente competitivo. A segunda cresce devagar, mas possui margens sólidas, baixo endividamento e clientes recorrentes. O mercado tende a se apaixonar pela primeira. O investidor inteligente prefere a segunda quando o preço é razoável, porque crescimento sem estrutura é frágil, e fragilidade em ambientes adversos vira destruição de capital.
Outro ponto central é entender que qualidade não justifica qualquer preço. Uma excelente empresa comprada cara demais pode gerar retornos medíocres. Uma empresa razoável comprada extremamente barata pode gerar retornos extraordinários. O preço de entrada determina grande parte do resultado final. Comprar caro exige perfeição futura. Comprar barato permite erro. Pense em um imóvel. Se você compra um apartamento por metade do valor de mercado, mesmo que haja problemas estruturais, ainda existe espaço para corrigir e lucrar. Se você paga o dobro do valor, qualquer problema vira prejuízo. O mesmo princípio vale para ações. A análise fundamentalista ensinada por Graham é quase cirúrgica. Ela exige examinar ativos, passivos, fluxo de caixa, lucros históricos, estabilidade ao longo dos ciclos econômicos. Não é glamuroso. Não gera conversa empolgante em redes sociais, mas gera proteção. E aqui surge uma verdade desconfortável. Investir bem é entediante. Não existe adrenalina, não existe sensação constante de novidade. Existe repetição de princípios simples. E o cérebro humano odeia repetição. Ele busca estímulo. Por isso, tantas pessoas sabotam estratégias sólidas buscando algo mais interessante. A disciplina financeira funciona como dieta saudável. Você sabe o que deve fazer, mas a tentação de atalhos é constante. O investidor inteligente aceita o tédio como parte do processo. Ele entende que consistência supera a empolgação. Outro erro comum é confundir diversificação com aleatoriedade. Diversificar não é comprar qualquer coisa. É distribuir capital entre ativos que reduzem risco específico. Diversificação protege contra erro individual, mas não compensa decisões ruins sistemáticas. Se você compra 20 empresas ruins, você apenas diversificou o prejuízo. A ideia é equilibrar segurança com oportunidade. Para o investidor defensivo, isso pode significar uma combinação disciplinada de renda fixa de qualidade e ações amplamente diversificadas. Para o investidor empreendedor, pode significar selecionar cuidadosamente algumas empresas subavaliadas com forte margem de segurança. O que não pode acontecer é misturar estratégias sem clareza. Clareza estratégica é poder. Você precisa decidir quem você é no mercado. Se você não quer estudar profundamente empresas, adote uma estratégia passiva consistente. Se quer buscar oportunidades específicas, aceite o trabalho necessário. O erro é querer recompensa sem responsabilidade. Existe também a armadilha da atividade excessiva. Muitos acreditam que quanto mais operam, mais controlam resultados. Na prática, operar demais aumenta custos, aumenta erro emocional e reduz retorno líquido. A paciência é subestimada porque não parece produtiva. Mas no mercado, inação estratégica é muitas vezes a decisão mais lucrativa. O investidor inteligente não mede sucesso por frequência de operações. Mede por qualidade das decisões. Ele entende que uma boa decisão por ano pode ser suficiente para transformar resultados ao longo de décadas. Outro ponto essencial é a análise de histórico. Empresas que atravessaram crises mantendo lucros estáveis demonstram resiliência estrutural. Empresas que colapsam ao primeiro sinal de turbulência mostram fragilidade. O passado não garante o futuro, mas revela padrões de comportamento empresarial. Pense como um engenheiro avaliando uma ponte. Você não pergunta apenas se ela está de pé hoje. Você pergunta como ela se comportou durante tempestades anteriores. Se resistiu a ventos fortes e enchentes, existe maior probabilidade de suportar novos desafios. Além disso, a estrutura de capital importa profundamente. Empresas altamente endividadas podem parecer lucrativas em tempos bons, mas quando receitas caem, a dívida vira âncora. Juros não esperam recuperação, eles cobram pontualmente. Empresas com baixa alavancagem possuem flexibilidade. Flexibilidade é sobrevivência. Sobrevivência é prioridade. Retorno é consequência. Outro conceito crucial é evitar modismos. Toda década tem sua febre. Empresas da nova economia, setores revolucionários, tecnologias disruptivas.
Algumas realmente transformam o mundo, mas o mercado frequentemente precifica essas promessas como se o sucesso já fosse garantido. O investidor inteligente exige evidência, não narrativa. Narrativas vendem esperança. Números revelam realidade. O mercado é um mecanismo de transferência de riqueza, de quem age por emoção para quem age por lógica. Isso não acontece em dias. Acontece ao longo de ciclos. E ciclos testam convicção. Quando tudo sobe, disciplina parece desnecessária. Quando tudo cai, disciplina parece inútil. Em ambos os momentos, ela é indispensável. A verdadeira vantagem competitiva do investidor não está em informação exclusiva. Está em comportamento superior. Está na capacidade de seguir critérios objetivos, mesmo quando todos ao redor estão agindo irracionalmente. Se você aprender a analisar valor, exigir margem de segurança, controlar risco, manter disciplina e ignorar ruído, você constrói uma estrutura antifrágil. Você deixa de ser refém do mercado e passa a usá-lo a seu favor. Mas ainda falta entender algo decisivo. Como aplicar isso na prática no seu dia a dia, na construção concreta de patrimônio, com regras claras que impeçam autossabotagem. Parte 3. Agora entramos no ponto onde teoria precisa virar estrutura prática, porque entender conceitos não transforma patrimônio. O que transforma é sistema. E sistema significa regras claras que você segue independentemente do seu humor, do noticiário ou da opinião dos outros. A primeira regra prática é definir seu papel. Você será investidor defensivo ou empreendedor? Se for defensivo, sua prioridade é simplicidade extrema. Isso significa diversificação ampla, baixo custo, foco em qualidade e disciplina inabalável de aportes regulares. Você não tenta ser mais inteligente que o mercado. Você usa o mercado a seu favor através da consistência. Na prática, isso significa estabelecer uma alocação de ativos, uma proporção entre renda fixa de qualidade e renda variável sólida. Essa proporção não é escolhida por empolgação, mas por tolerância real ao risco. Se uma queda de 30% faria você vender tudo em pânico, sua exposição está errada. O melhor portfólio não é o que rende mais. É o que você consegue manter durante crises. Aqui está um teste brutal de honestidade. Imagine que amanhã o mercado cai 40%. Você dormiria tranquilo ou passaria a noite atualizando o aplicativo da corretora? A resposta define sua estratégia. Agora, se você optar pelo caminho do investidor empreendedor, precisa aceitar que isso exige trabalho profundo. Não é olhar um indicador superficial. É analisar balanços por anos. É entender o modelo de negócio. É avaliar vantagem competitiva real. É estudar histórico de gestão. E, principalmente, é saber calcular valor aproximado. Você não precisa de precisão milimétrica. Precisa de margem de segurança ampla. Se sua estimativa indica que a empresa vale aproximadamente 100, você não compra por 95. Compra por 60 ou menos, porque sua análise pode estar errada, e você precisa de espaço para erro. Aplicação prática direta. Crie critérios objetivos antes de investir. Por exemplo, só investir em empresas com lucro consistente nos últimos 10 anos, dívida líquida inferior a determinado múltiplo, retorno sobre capital acima de certo nível, crescimento previsível. Esses filtros eliminam a maioria das armadilhas. O ponto central é que decisão deve ser baseada em regra pré-definida, não em impulso momentâneo. Agora vamos falar sobre comportamento em crises. Crises são inevitáveis, recessões acontecem, pânico coletivo surge. Manchetes amplificam medo. Nesse momento, o investidor comum quer sair. O investidor inteligente revisita fundamentos. Se o valor intrínseco permanece sólido e o preço caiu drasticamente, isso não é ameaça, é desconto. Mas só é desconto se o negócio continuar saudável. É por isso que a análise prévia é indispensável. Você só consegue agir racionalmente na crise se tiver convicção construída antes dela. Existe também a prática do rebalanceamento.
Com o tempo, alguns ativos sobem mais que outros. Isso altera sua alocação original. Rebalancear significa vender parcialmente o que subiu demais e comprar o que caiu dentro de critérios racionais. Parece simples, mas emocionalmente é difícil, porque você vende o que está performando bem e compra o que está temporariamente fraco. Isso exige mentalidade contrária ao instinto humano. Outro aspecto prático essencial é controlar a expectativa de retorno. Expectativas irreais levam a decisões desesperadas. Se você espera dobrar patrimônio em um ano, qualquer oscilação vira frustração. Se você entende que riqueza consistente é construída ao longo de décadas, sua ansiedade diminui drasticamente. Investimento é multiplicação composta, e juros compostos são silenciosos no início. Eles parecem insignificantes nos primeiros anos, mas quando o tempo acumula, o crescimento acelera de forma exponencial. O problema é que a maioria abandona o processo antes do efeito exponencial aparecer. Pense como plantar uma árvore. Nos primeiros anos, o crescimento visível é pequeno. Se você desiste porque não está crescendo rápido, nunca verá a sombra que ela pode oferecer décadas depois. Outra prática crucial é separar reserva de emergência de investimentos. Dinheiro que pode ser necessário no curto prazo não deve estar exposto à volatilidade. Misturar esses objetivos cria vulnerabilidade emocional. Quando surge imprevisto, você é forçado a vender ativos em momento desfavorável. Isso destrói estratégia. O investidor inteligente organiza sua vida financeira antes de investir agressivamente. Ele reduz dívidas caras, cria liquidez. Só então expande exposição a risco calculado. Existe também a necessidade de registrar decisões. Anote por que comprou determinado ativo. Quais premissas usou? Quais riscos identificou? Isso cria responsabilidade intelectual. Se algo der errado, você revisita sua lógica, aprende, ajusta, evolui. Sem registro, você racionaliza erros. Com registro, você melhora método. A aplicação prática mais poderosa de todas é desenvolver paciência estratégica. Paciência não é passividade. É disciplina ativa. É esperar até que condições adequadas apareçam. É aceitar que não investir também é decisão. O mercado não paga por pressa, ele paga por precisão. Outro ponto decisivo é evitar comparação constante. O mercado sempre terá alguém que ganhou mais que você em determinado período. Comparação gera impulsividade. Seu objetivo não é vencer todos no curto prazo, é construir independência financeira sólida no longo prazo. Se você aplicar consistentemente esses princípios, definição clara de perfil, alocação disciplinada, margem de segurança, análise racional, controle emocional, rebalanceamento periódico e visão de longo prazo, você cria um sistema antifrágil. Mas ainda existe uma camada mais profunda que precisa ser compreendida, porque mesmo com regras claras, o maior inimigo continua sendo interno. Parte 4. Agora chegamos ao nível onde quase todos falham. Não por falta de conhecimento técnico, mas por falta de domínio interno. O mercado não destrói patrimônio. O comportamento descontrolado destrói patrimônio. Existe um padrão repetitivo que se manifesta em praticamente todos os ciclos. Quando o mercado sobe por um período prolongado, nasce a sensação de genialidade. A pessoa começa a acreditar que seu sucesso vem de habilidade superior. Ignora o fator contexto, ignora o ciclo econômico favorável, aumenta risco, reduz critérios, relaxa margem de segurança. Esse é o início da vulnerabilidade. Depois vem a correção. Euforia vira medo. Convicção vira dúvida. A mesma pessoa que se sentia brilhante passa a se sentir incapaz. Vende no fundo, promete nunca mais investir e reinicia o ciclo na próxima alta. O investidor inteligente entende que sucesso sustentável exige estabilidade emocional mais do que inteligência analítica. Ele cria mecanismos para impedir que seu estado emocional determine suas decisões financeiras. Um desses mecanismos é a regra pré-comprometida.
Antes de qualquer investimento, você define sob quais condições venderá. Por exemplo, deterioração clara dos fundamentos, aumento excessivo de dívida, mudança estrutural no setor, perda de vantagem competitiva. Não vende porque o preço caiu. Vende porque a tese mudou. Sem critérios objetivos, qualquer queda vira ameaça existencial. Com critérios claros, você diferencia volatilidade de deterioração real. Outro mecanismo é limitar exposição por ativo. Nunca concentrar demais em uma única empresa, por mais sólida que pareça. A concentração excessiva aumenta estresse psicológico. E estresse psicológico leva a decisões impulsivas. Diversificação adequada não é apenas proteção financeira, é proteção mental. Existe também a importância da humildade intelectual. O mercado é um ambiente complexo, variáveis macroeconômicas, decisões políticas, inovação tecnológica, mudanças comportamentais. Você nunca terá controle total. Admitir isso reduz a arrogância. E a arrogância é cara no mercado. A humildade se manifesta na margem de segurança. Se você acredita que sua análise é infalível, não sente necessidade de desconto. Se entende que pode errar, exige proteção. Outro ponto crítico é separar identidade de desempenho. Seu portfólio não define seu valor como pessoa. Quando alguém mistura identidade com retorno financeiro, qualquer perda vira ataque ao ego. E decisões passam a ser motivadas por necessidade de provar algo, não por lógica. O investidor inteligente não precisa mostrar resultados. Ele precisa alcançar resultados. Existe também o fenômeno da narrativa coletiva. Quando muitas pessoas acreditam em uma mesma história, o preço se afasta da realidade. Bolhas não surgem porque todos são ignorantes. Surgem porque a convicção coletiva cria validação emocional. A validação reduz ceticismo. O preço sobe. O risco aumenta invisivelmente. A defesa contra isso é simples e difícil ao mesmo tempo. Sempre perguntar onde está o risco oculto. Sempre assumir que entusiasmo excessivo distorce percepção. Outra armadilha é a busca constante por novidade. O mercado cria constantemente novos produtos, novas estratégias, novas promessas. Mas a base do sucesso permanece inalterada há décadas. Comprar valor com margem de segurança e manter disciplina. Complexidade excessiva geralmente serve mais ao vendedor do que ao investidor. Simplicidade bem executada supera complexidade mal compreendida. Agora vamos falar sobre tempo. O tempo é o maior aliado do investidor disciplinado e o maior inimigo do impulsivo, porque o tempo amplifica comportamento. Boas decisões repetidas acumulam riqueza. Más decisões repetidas acumulam prejuízo. Se você internalizar profundamente que investir é um jogo de décadas, sua ansiedade reduz drasticamente. Você para de reagir a oscilações diárias. Para de consumir notícias como se cada manchete exigisse ação imediata. O mercado é barulhento no curto prazo e lógico no longo prazo. No curto prazo, preço reflete emoção. No longo prazo, reflete valor. Existe também o conceito de expectativa probabilística. Nenhuma decisão é 100% certa. Você trabalha com probabilidades favoráveis. Mesmo decisões corretas podem gerar perdas temporárias. O foco deve ser processo, não resultado isolado. Se seu processo é sólido, resultados positivos tendem a emergir ao longo do tempo. Pense como um cassino disciplinado. Ele não controla cada rodada, mas controla as probabilidades. No longo prazo, as probabilidades trabalham a favor dele. O investidor inteligente atua da mesma forma. Outra prática comportamental poderosa é reduzir exposição a ruído. Acompanhar preço a cada minuto aumenta a ansiedade sem melhorar qualidade de decisão. Informação excessiva gera a sensação de urgência artificial. Urgência artificial gera erro. Controle de ambiente é controle de comportamento. Agora, a camada mais profunda, paciência estratégica combinada com ação decisiva quando oportunidade surge. A maioria é impaciente quando deveria esperar e hesitante quando deveria agir. O investidor inteligente inverte isso. Ele espera longos períodos,
Mas quando encontra valor claro com ampla margem de segurança, age com convicção. Essa combinação é rara, porque exige preparo constante e controle emocional. Se você absorver isso, começa a perceber que investir é menos sobre encontrar oportunidades extraordinárias e mais sobre evitar erros graves repetidos. Evitar grandes perdas já coloca você à frente da maioria, porque perdas grandes exigem retornos exponencialmente maiores para a recuperação. Perder 50% exige ganhar 100% para voltar ao ponto inicial. Evitar queda profunda preserva tempo, e tempo é multiplicador. Mas ainda precisamos fechar o ciclo com algo essencial. Como transformar todos esses princípios em um modelo de vida financeira coerente, consistente e inabalável ao longo dos anos. Parte 5. Agora vamos consolidar tudo em uma estrutura de vida, porque investimento inteligente não é uma técnica isolada, é uma filosofia operacional, aplicada continuamente. Primeiro, você organiza sua base. Reserva de emergência sólida, dívidas caras eliminadas, estrutura financeira estável. Isso não é detalhe, isso é fundação. Construir patrimônio sobre instabilidade é como erguer um prédio em solo movediço. Segundo, você define sua identidade estratégica. Decide com clareza se será defensivo ou empreendedor. E aceita as consequências dessa escolha. Se for defensivo, automatiza aportes, diversifica amplamente, reduz custos, ignora ruído e mantém consistência por décadas. Se for empreendedor, aceita que terá períodos longos de inatividade esperando oportunidades reais. Aceita estudar profundamente. Aceita dizer não à maioria das ofertas. Terceiro, você internaliza a margem de segurança como princípio inegociável. Nunca pagar preço que exige perfeição futura. Nunca depender de cenário ideal para justificar decisão. Sempre assumir que erros são possíveis. Essa postura muda seu comportamento em todas as áreas da vida. Você começa a pensar em proteção antes de expansão. Quarto, você transforma a volatilidade em aliada. Quando preços sobem demais, você não se empolga. Quando caem demais, você não se desespera. Você pergunta apenas uma coisa: o valor mudou. Se não mudou, o preço é ruído. Se mudou, você reavalia racionalmente. Quinto, você desenvolve independência psicológica. Não busca validação social para suas decisões financeiras. Não precisa comentar cada movimento. Não precisa provar nada. Seu compromisso é com o processo. Essa independência é libertadora, porque elimina a pressão externa que geralmente leva a decisões ruins. Agora vamos falar sobre construção de riqueza real. Riqueza não é multiplicação rápida, é acumulação consistente de ativos produtivos ao longo do tempo. Cada aporte é uma semente. Cada reinvestimento acelera crescimento composto. Cada decisão prudente preserva a energia futura. Imagine dois investidores. O primeiro busca oportunidades explosivas, alterna estratégias constantemente, opera com alta frequência, vive emocionalmente exausto. O segundo aplica métodos simples com disciplina rigorosa por 30 anos. Quem provavelmente termina mais rico? O segundo, porque consistência supera intensidade. Existe uma diferença profunda entre parecer sofisticado e ser eficaz. Muitos usam termos complexos, acompanham indicadores avançados, discutem cenários macroeconômicos detalhados, mas negligenciam princípios básicos: preço, valor, margem de segurança, disciplina. Sofisticação sem base é fragilidade mascarada. O investidor inteligente prefere clareza simples à complexidade desnecessária. Outro ponto decisivo é aceitar que oportunidades excepcionais são raras. Você não precisa de dezenas, precisa de poucas decisões muito bem fundamentadas ao longo da vida. O erro é agir como se cada semana exigisse uma nova aposta. O mercado oferece milhares de distrações, mas apenas algumas verdadeiras oportunidades. Aprender a esperar é desenvolver vantagem invisível. Agora, uma reflexão final sobre risco. A maioria define risco como volatilidade, mas risco real é perder permanentemente capital. É investir sem entender.
é pagar caro demais. É concentrar demais. Reagir por emoção. Se você evitar esses comportamentos, já estará acima da média. O investidor inteligente constrói proteção primeiro, retorno depois. E há algo ainda mais profundo. Investir com inteligência muda sua forma de pensar sobre o mundo. Você passa a valorizar fundamentos, passa a desconfiar de narrativas fáceis, aprende a exigir evidência, aprende a diferenciar preço de valor em outras áreas da vida, carreira, relacionamentos, decisões importantes. Você desenvolve mentalidade de longo prazo. E mentalidade de longo prazo é uma vantagem rara em uma sociedade obcecada por imediatismo. No final, investir não é apenas multiplicar dinheiro. É treinar racionalidade. É fortalecer autocontrole. É construir paciência estratégica. Reaprender a agir apenas quando há vantagem clara. Benjamin Graham não ensinou como enriquecer rápido. Ele ensinou como evitar erros fatais. E evitar erros fatais repetidamente, ao longo de décadas, produz riqueza inevitável. Se você aplicar tudo isso, algo silencioso começa a acontecer. Sua ansiedade financeira diminui. Suas decisões se tornam mais objetivas. Seu patrimônio cresce gradualmente. E o mais importante, você passa a controlar seu dinheiro, em vez de ser controlado por ele. Investir com inteligência é uma escolha diária de disciplina sobre impulso, de método sobre emoção, de paciência sobre pressa. E essa escolha, repetida por tempo suficiente, transforma completamente seu destino financeiro. Fim.